Olá, queridos irmãos, queridas irmãs acolhidas, irmãos acolhidos. Você que está chegando hoje ou chegou por esses dias em alguma das casas de acolhimento, de acolhida inicial da Obra Lumen. Seja extremamente bem-vindo. Você não sabe como nós estamos felizes por você estar chegando na nossa família. Você já é extremamente amado, extremamente amada. Nós já estamos rezando por você desde antes você chegar. E agora nós continuamos rezando para que, antes de tudo e especialmente, você se sinta profundamente amado nessa experiência, meu irmão, minha irmã. E aonde que você está chegando, né? O que é esta Obra Lumen? Aonde que Deus levou você? Então, meus irmãos, vocês não chegaram numa comunidade terapêutica, vocês não chegaram numa casa de recuperação, nem numa clínica, em uma ONG, nem em uma instituição. Então, para onde eu vim? Você veio para uma família, para uma vocação. Nós somos uma vocação criada por Deus. Quando as pessoas perguntam quem é o fundador é o Emmanuel, Deus conosco, porque Ele foi quem criou esta comunidade, Ele quem fundou esta comunidade, Ele é o grande idealizador, Ele é o moderador, o coordenador geral, é Ele quem tudo conduz. Portanto, foi Ele que, com certeza, trouxe você até aqui. Esta obra é dele, por Ele e para Ele. E Ele escolheu você para fazer parte da nossa família. Isso para nós, meus irmãos, é uma grande honra, é uma grande alegria. Nós vamos contar para você um pouquinho como que começou essa história. No ano 2000, alguns jovens, ao escutar a passagem do Evangelho de Mateus 25, onde Jesus institui a presença dele naqueles que mais sofrem, quando ele diz: todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Todas as vezes que destes de comer, que destes de beber, todas as vezes que acolhestes um desses irmãos, foi a mim mesmo que o acolhestes. Portanto, Jesus está dizendo que é Ele que está ali. Você que está chegando agora é Jesus abandonado para nós. É o Emmanuel. Mas, então, no ano 2000, quando nós escutamos esta verdade evangélica e descobrimos que muitos santos, muitas pessoas ao longo da história da humanidade haviam também descoberto essa passagem, como, por exemplo, São Francisco de Assis, quando ele procura quem é o homem mais abandonado na realidade em que eu estou, há 800 anos atrás. E ele percebe que eram os irmãos leprosos, porque eles deveriam ficar afastados das cidades. Eles não podiam se aproximar das praças, dos rios, dos lugares públicos, porque eles tinham aquela doença. E eles eram tidos como uma raça maldita. Era como se aquilo fosse um castigo de Deus, eles merecessem ter aquela doença. Francisco de Assis percebe, então, que neles estaria a presença do crucificado, a presença do abandonado. Francisco, portanto, abraça aquele homem, beija aquele homem e, nos seus escritos, ele diz que nunca sentiu uma sensação, uma experiência semelhante àquela, porque ele sabia que estava abraçando e beijando o próprio Jesus. Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio, Padre Pio de Pietrelcina, São João Dom Bosco, Felipe Neri e tantos outros fizeram exatamente esta mesma experiência. Então aqueles jovens de 15, 16 anos de idade, eles também queriam fazer essa experiência, queriam encontrar esse Jesus crucificado, esse Jesus abandonado naqueles que mais sofrem. Um dia, passando numa calçada, tinha um senhor extremamente debilitado, defecado, urinado, vomitado, aquele rosto maltratado, a barba suja, enlamada, o cabelo sujo.
todo sujo, jogado numa calçada. Aqueles jovens então se olharam e disseram: será que é o Emanuel que nós estamos procurando? Será que realmente Deus é capaz de, na sua onipotência, onisciência, onipresença, se fazer homem, e se fazer um homem pobre, doente, abandonado, desprezado, esfomeado, sedento, humilhado, esquecido, e sentir como o homem sente as suas próprias dores? Porque se Jesus fosse capaz disso, seria um amor extraordinário. Se isso fosse realmente verdade, seria impossível não segui-lo. Seria impossível não amá-lo. Seria impossível não querer ser seu amigo. Então sentamos com aquele homem no chão, que lentamente foi se levantando e olhava nos nossos olhos, um olhar profundo, que adentrava no nosso coração, na nossa alma, e claramente nós percebíamos o mistério da presença de Deus ali. Primeira pergunta que nós fizemos para ele foi: qual o seu nome? E ele nos respondeu: Emanuel, que significa Deus conosco, o Verbo encarnado. Sim, meus irmãos, Deus estava conosco. Nós havíamos encontrado o grande tesouro da nossa vida. Aquilo que nós procurávamos, nós havíamos encontrado. O Emanuel, Deus, o sentido e a razão da nossa vida e da nossa existência. Aquele homem foi o primeiro irmão acolhido pela Obra Lumen. Hoje nós acolhemos todos os anos mais de 1000 Emanuéis em todas essas mais de 50 casas. Mas aquele foi o primeiro Emanuel. Mas na realidade, nós entendemos hoje que nós é que fomos acolhidos pelo Emanuel. Nós é quem fomos resgatados, encontrados pelo Emanuel. Porque muito mais miserável do que ele éramos e somos nós. Naquele dia levamos o Emanuel até uma comunidade irmã chamada Fraternidade Toca de Assis, porque o Lumen não tinha nenhuma casa. A Toca de Assis leva o Emanuel para o hospital, porque ele estava muito debilitado realmente. O hospital informa que o Emanuel terá que ficar internado, de tão grave que era a sua situação. E no dia seguinte nós recebemos a notícia. A vida do Emanuel foi salva. Pneumonia, tuberculose e mais pouco tempo na rua possivelmente teria sido fatal. O Emanuel teria morrido. A vida do Emanuel foi salva. A nossa vida foi salva pelo Emanuel. Portanto, meus irmãos, hoje essa história se repete. Nós estamos acolhendo você, mas na realidade, no nosso coração, nós estamos sendo acolhidos por você. Nós estamos sendo abraçados por você. Nós estamos sendo encontrados por você. Estamos mais uma vez sendo resgatados por você. Queremos agradecer pela grande honra e oportunidade que é recebê-lo neste dia. Mais uma vez, como nós somos felizes por isso, meu irmão, minha irmã. Você é Jesus para nós. Naquele dia, aqueles 7 jovens brigavam entre si, no bom sentido, quem iria beijar os pés do Emanuel primeiro. Porque, como nós não tínhamos dúvidas que era o próprio Jesus, o único gesto que nós podíamos fazer, e ainda assim nós nos sentíamos profundamente indignos de colocar a nossa boca nos pés do Emanuel, era beijar os seus pés. E foi isso que espontaneamente nós fizemos. Aquele homem não entendia o que estava acontecendo, mas eu tenho certeza que ele se sentiu profundamente amado. E nós mais ainda, porque o amor desse Jesus é extraordinário. O amor desse Jesus é fascinante, é apaixonante. A sua presença hoje no nosso meio significa a presença de um Deus que está conosco, de um Deus amoroso, de um Deus apaixonante. Portanto, meu irmão, muito obrigado por nos permitir te acolher e, muito mais do que isso, por nos acolher,
por nos fazer família com você. Porque é isso que nós somos, família. Nós, como eu disse já, nós não somos uma instituição, uma comunidade terapêutica, uma clínica, uma ONG, uma casa de recuperação. O nosso objetivo não é recuperar ninguém. O nosso objetivo é fazer com que você se sinta amado. O nosso objetivo é fazer você perceber que Deus te ama. E te ama através de gestos concretos de amor. Ele te ama te acolhendo. Foi Ele quem criou essa comunidade por amor a você. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele quem nos enviou para que você fosse amado e acolhido. Existem pessoas que estão nessa casa que decidiram deixar tudo, muitas vezes jovens que deixaram o seu trabalho, a sua profissão, que deixaram inúmeras oportunidades na sua vida, que deixaram a sua família, a sua casa, o seu bem-estar, a sua tranquilidade, para ofertar inteiramente e integralmente a sua vida por amor a você. Existem irmãos, existem irmãs que também um dia foram acolhidos, foram acolhidas, e que hoje teriam inúmeras oportunidades, poderiam estar nas casas de ressocialização, sendo acolhidos, tendo tudo o que eles precisam, fazendo os cursos profissionalizantes, sendo inseridos no mercado de trabalho, com todo o apoio que a nossa comunidade poderia dar para ele, mas eles optaram de não. Eles optaram de não ir para as casas de ressocialização, mas eles optaram de estar aí por amor, servindo gratuitamente a você. Nenhum de nós é perfeito. A única família perfeita é a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. A única comunidade perfeita é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo enaltecer a obra Lumen e dizer que nós somos perfeitos. Claro que não. Nós somos seres humanos, limitados, fracos, pequenos. Mas fomos encontrados pelo Emmanuel. E existe uma motivação sincera, autêntica, verdadeira de amar você. Aqui não é meio de vida, de sustento para ninguém. Por isso que o nosso acolhimento é gratuito. Como diz São João Dom Bosco, não basta amá-los, é preciso que eles saibam que são amados. Vocês sabem quando a verdadeira experiência começa a acontecer dentro de nós? Quando nós nos deixamos ser amados. A verdadeira transformação começa aí. É por isso que nós somos extremamente radicais em muitas coisas. Nós somos, por exemplo, absurdamente assediados por inúmeros políticos que querem fazer convênios com a Obra Lumen. Nós não aceitamos. A Obra Lumen não aceita receber um centavo de verba pública. Porque se nós fizermos um convênio com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal, nós com 12 meses precisamos pedir que esse irmão acolhido saia, para que entre um outro acolhido. Ou seja, como que a gente vai dizer que você chegou numa família, mas agora você precisa ir embora dessa família? Se os nossos acolhidos, praticamente todos eles vêm da situação de rua, né? Nós não podemos. Você fica conosco o tempo que você quiser. Portanto, você de fato encontrou uma família e nós não podemos ficar presos a um convênio. E você não pode achar que nós queremos acolher você porque nós temos um convênio específico e vamos receber uma bolsa porque você está aqui. Os idosos ou qualquer outro acolhido que receba INSS, bolsa, auxílio emergencial, nós não aceitamos dividir absolutamente nenhuma bolsa, nenhum auxílio, nada. De forma alguma. Nós não aceitamos receber um centavo do familiar de nenhum acolhido. Não podemos receber, porque nós não queremos que nenhum acolhido ache que está sendo acolhido porque a mãe, porque um familiar está pagando uma mensalidade. Não pode, não podemos, não aceitamos. Todos os nossos acolhidos, eles são acolhidos de forma totalmente gratuita, de forma
totalmente incondicional. Nenhum dos nossos acolhidos, eles saem para trabalhar, para vender produtos, e nem mesmo nós fabricamos produtos para gerar uma renda para a Obra Lumen através desse trabalho. Não estamos aqui afirmando que nada dessas coisas é errado, mas para o nosso carisma, para a nossa vocação, nós somos inspirados a agir assim. Não estamos dizendo que nenhuma outra comunidade que cobra a mensalidade, que faz convênios, não ama os seus acolhidos. De jeito nenhum. Existem inúmeros carismas, vocações autênticos que também acolhem por amor, embora no seu discernimento eles necessitam fazer os convênios, cobrar as mensalidades e etc. Mas para a Obra Lumen, para esta vocação específica, este carisma específico, precisa ser assim. Porque para nós, Deus nos pede que seja assim. Que os acolhidos tenham absoluta certeza, que eles não sejam tentados a achar que eles estão sendo acolhidos porque tem alguém fazendo isso ou aquilo. De forma alguma. Então saiba e tenha absoluta certeza que é por amor. Muitos familiares nos procuram querendo pagar mensalidades altíssimas, mas nenhum acolhimento nosso aceita que um familiar pague um centavo. Nós recomendamos que essas famílias coloquem os seus filhos em outros lugares, porque as nossas vagas são exatamente para aqueles que não têm pessoas que podem pagar, exatamente para aqueles que não têm mais ninguém, para aqueles que estão sozinhos nesse momento. Mas é claro que hoje estão sozinhos. Nós iremos lutar para que tudo isso seja diferente na sua vida. Não porque esses familiares vão ser cobrados, porque eles nunca serão cobrados, mas porque nós iremos fazer essa ponte com você e por você. Portanto, meus irmãos, vocês estão chegando em uma família que já ama você profundamente. Nós estamos rezando para que você persevere. Muitas vezes, os irmãos desistem da caminhada porque eles pensam assim: por que eu vou continuar? Você chega num determinado momento da caminhada que surgem dificuldades, surgem provações, e você não encontra força suficiente para perseverar, porque você pensa assim: por que eu vou enfrentar essa abstinência? Por que eu vou enfrentar essa dificuldade de convivência comunitária? Por que eu vou enfrentar essa provação que eu estou passando hoje, se no fundo, depois de tantos meses eu não vou ter para onde ir? Você não precisa mais pensar assim, porque como você chegou numa família, meu irmão, você fica conosco o tempo que você quiser. O tempo que você... Claro, se adaptando às nossas regras. É muito importante, que você se adapte às nossas regras de convivência. Não é que você vai fazer tudo o que você quer, Existem coisas, você vai, o regulamento vai ser todo lido junto com você, você vai assinar um termo de acolhimento que você concorda com essas regras, Por exemplo, nós não aceitamos em hipótese alguma violência. E isso é inadmissível nas nossas casas. Inadmissível. Se tem uma coisa que nós não compactuamos é com a violência. Violência verbal, violência física, menos ainda, ameaças, nada que coloque em risco a integridade daquelas pessoas que nos foram confiadas. Portanto, nós pedimos isso de você. Pedimos o respeito da sua parte. É muito importante o respeito da sua parte. Então, você se adaptando às nossas regras, é claro, meus irmãos, que vocês ficam o tempo que vocês quiserem. Depois de 9 meses, o tempo é de uma vida nova, de uma gestação, porque necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Portanto, necessário vos é nascer de novo. E é isso que nós precisamos fazer, nos colocarmos no ventre de Maria, nos deixarmos ser gerados por essa mãe, sermos lapidados
corrigidos, amados, gestados, alimentados, nos deixarmos ser fortalecidos, crescer em graça, força, estatura. Não é isso, meus irmãos? Portanto, uma gestação muito bonita vai acontecer. E a partir desses 9 meses, de uma caminhada autêntica, sincera, decidida, muito bonita, você toma uma decisão. Se agora você quer viver um processo de ressocialização, ou se você quer agora viver um processo na nossa escola de formação. Se você quiser viver um processo de ressocialização, conte conosco, né, para a profissionalização, elaboração de currículo, cursos profissionalizantes, acompanhamento psicológico e espiritual, reconciliação com a sua família, fortalecimento dos laços. Muitas vezes, quando nós vamos entrar em contato com seus familiares, talvez ele vai bloquear, não vai fazer a visita no domingo, não vai querer conversar com você na ligação do sábado. Não fique triste, não fique desanimado. Isso nós vimos acontecer tantas vezes. E depois de um certo tempo, aquele WhatsApp desbloqueia. Ele não quer conversa ainda, mas ele desbloqueia e começa a ver as notícias, a foto. E depois de mais um tempo, ele faz um comentário. Como ele está diferente, né? Antes o celular bloqueava, agora ele já faz até um comentário, coloca um sorrisinho, mas ainda não quer contato. Ele não quer contato porque não te ama, ele não quer contato porque te despreza, porque te abandonou. Não, meu irmão. Ele não quer contato porque muitas vezes te ama tanto que tem medo de sofrer de novo. Portanto, ele tem medo de criar expectativas e sofrer tudo de novo. Aonde você está? Será que morreu? Será que está vivo? Né? E sofrer tudo de novo, exatamente porque te ama. Não se preocupe, tudo vai ter o tempo certo e nós estamos aqui para te apoiar. Nós estamos aqui para lutar por você, de forma gratuita e incondicional. Ou alguns outros, depois dos 9 meses, fazem uma experiência tão profunda em se deixar ser amados que agora querem amar. E querem dizer assim, agora eu quero servir, eu quero ser um voluntário na Obra Lumen. Então você vai para a escola de formação missionária. Você vai receber várias formações. Formações no âmbito teológico, espiritual, humano, ético, moral. Você vai receber formações técnicas para, portanto, você ser preparado para ser um voluntário durante 6 meses em algumas das nossas casas. Depois desse período, mais uma vez você pode fazer um discernimento. Se agora você se sente preparado e deseja ir para a ressocialização, ou se de fato você está sentindo um chamado de Deus. Quem sabe, um chamado vocacional. Quem sabe você não seja uma vocação e no futuro vai ser um membro consagrado da nossa comunidade, um missionário, um responsável de casa, de sítio, né? Só Deus sabe, meu irmão. Hoje você está chegando. Amanhã pertence a Deus. Tantas coisas bonitas vão acontecer pelo caminho. Portanto, vigiai e orai, porque se você for uma vocação, muitas batalhas espirituais podem acontecer. Muitas batalhas espirituais podem acontecer. É claro que se Deus trouxe você até aqui, o inimigo de Deus vai querer que você não continue. Ele vai te tentar. E ele não vai mostrar para você o seu enterro, nem vai mostrar para você um presídio ou um hospital. Vão ser convites atraentes, convites bonitos, mas que no fundo, ele tem segundas e terceiras intenções. Portanto, muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado para você não cair nessas tentações. Muitas vezes, quando nós desistimos da caminhada, na realidade, no fundo, é porque nós estamos desistindo de nós mesmos. Muitas vezes a gente cria desculpas para desistir da nossa caminhada. A gente tenta transferir as responsabilidades e tenta culpar o responsável, o coordenador, o monitor, o missionário, o voluntário. Tenta jogar a responsabilidade para outros acolhidos, para qualquer situação que seja. Porque no fundo, você não se perdoa. No fundo, você não se ama. Por isso que você acha
que por ser indigno de continuar e de fazer uma caminhada com Deus, o seu lugar é a rua, o seu lugar é um lugar de dor, o seu lugar é a boca de fumo, é a praça, é a Cracolândia, o seu lugar é o papelão, é a chuva, o relento, a morte, o sofrimento, comer do lixo, ficar sob o sol, ficar sob a chuva. Nunca uma pessoa que se ama, ela toma uma decisão que vai levar ela para essa situação de sofrimento, de dor e de abandono. Por isso sempre, a grande, maior tentação é sobre você não se amar, é sobre você não se perdoar. Por isso, meus irmãos, muita vigilância quanto a isso. Você é extremamente amado por Deus. E muito cuidado, porque às vezes você pensa que você sente o desejo de usar droga, de fazer o uso do álcool, às vezes de se prostituir e tantas outras coisas, e você pensa que no dia seguinte você volta e vai ser acolhido. Ah, porque aqui eu sou amado. Sim, você é amado, mas existe algo chamado amor exigente. Nós não podemos permitir que você fique num círculo vicioso. Portanto, se você sair das nossas casas, e você tem total liberdade para isso, você pode sair a hora que você quiser, mas você só pode voltar depois de 3 meses. E se houver uma reincidência, 6 meses, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado para que isso não aconteça. Muito cuidado para você, infelizmente, não criar uma situação de desligamento, com ameaças, né? Com agressões. E aí você entenda, se isso acontecer, você vai ser transferido. Você vai ser transferido para uma comunidade irmã. Talvez uma comunidade que seja melhor do que a nossa, onde você possa se adaptar melhor. Mas você não precisa decidir por isso. Você pode decidir em viver bem as regras, em viver com respeito uns com os outros, em viver com paz, com serenidade, em viver com amor. O grande convite que você está recebendo de Deus, quando te convidou para uma das casas da Obra Lumen, foi o convite de amar. Esse é o grande convite. Não adianta muitas vezes você conhecer tanto o Evangelho se você não viver o Evangelho. A grande e a beleza da maior proposta que nós temos para te oferecer é amar uns aos outros. Porque quando nós amamos, nós geramos a presença de Deus no nosso meio. Não tenha medo de amar uns aos outros, de olhar para esses irmãos que estão convivendo com você nesta mesma casa, neste sítio, nesta fazenda, e decidir por amá-los. Essa vai ser a grande beleza e experiência do Evangelho. Não duvide do amor de Deus por você, e também não duvide do amor de Deus pelo irmão. Deus tem coisas tão bonitas reservadas. Ah, se você imaginasse! Quantas experiências Deus tem para você, quantos retiros, um chamado belíssimo Deus tem. Ele te escolheu, Ele te chamou e você vai viver coisas maravilhosas nessa comunidade. Não duvide de tudo isso, não jogue isso fora, persevere, coragem, lute todos os dias dê um novo sim para o chamado de Deus, para a voz de Deus. Coragem, você não está sozinho. Existe toda uma comunidade junto com você, rezando por você, torcendo por você. Você vai conhecer todos esses jovens, essas famílias, esses vocacionados, esses consagrados, esses missionários que estamos juntos com você até o fim, juntos com você. Por isso, seja muito bem-vindo e receba o nosso abraço. Seja muito amado, meu irmão. Seja muito feliz nessa experiência. Conte conosco. Você, a partir de agora, faz parte da nossa família. Deus abençoe.